dependemos do mesmo Deus, o mesmo Deus que responde às minhas orações, Ele responde às suas orações, e às vezes Deus vai responder às suas orações, e não vai responder às minhas orações. Essa é a grande verdade. Deus opera, é Ele quem cuida de todos nós, e nós dependemos única e exclusivamente dEle. A terceira verdade é que nós ministramos ou servimos o mesmo corpo. Do 7 ao 11 fala a respeito disso, sobre os talentos e dons. Eu não vou ler para a gente não se estender aqui. Os dons são concedidos para o benefício de toda a igreja. A pregação, o ensino, tudo é para usufruto de cada um de nós. Mas é de usufruto individual, o conhecimento, o aprendizado é individual, mas a aplicação prática é coletiva. Não adianta nada eu conhecer que eu devo amar o meu irmão, e na segunda-feira eu estou falando mal dele, desejando que Deus quebre um tornozelo dele, porque o miserável está vivendo uma desgraça de vida. Tomara que a pessoa pague o que ela fez. Não são, a igreja de Corinto em especial, meus irmãos, eles precisavam ser lembrados disso, porque eles estavam usando os dons de forma egoísta, para promover a si mesmos, e não para edificar a igreja. Entenda uma coisa, quando nós aceitamos os nossos dons com humildade, nós podemos usá-los para promover a harmonia, para promover unidade, para ajudar a igreja como um todo. E a Bíblia trata de uma grande diversidade de dons, né? Se você ler 1 Coríntios 12, aqui, que nós já lemos, né? Efésios capítulo 4, Romanos capítulo 12, tem assim muitos dons. Essas listas, se forem combinados, retratam algo em torno de 19 dons e cargos diferentes. E apesar desses dons serem apropriados para o ministério da igreja, Deus não se restringe, Deus não está limitado a esse número de dons. Deus pode criar o dom que Ele quiser. Se amanhã Deus quiser criar um dom de, de fazer a árvore brotar no chão, e dar para alguém fazer isso, Ele é Deus, Ele pode fazer isso, porque Ele é Deus. E nós então aí falando rapidamente de alguns dons, o primeiro que ele fala aqui são os apóstolos. Os apóstolos são aqueles que eram enviados. Esses apóstolos que eram enviados, eles tinham a função de pregar o evangelho. Mas apóstolo bom é apóstolo morto. Entenda isso, não existem, para mim, ao meu ver, como os apóstolos da Bíblia, não existe um apóstolo hoje, porque a função do apóstolo não era ficar sentado lá no trono, e como eu brinquei aqui, usei um desses, falsos mestres aqui para mim, que eu considero como falso mestre, que fala, eu preciso de 100 mil pessoas doando R$1.000 cada uma, para pagar a televisão. Isso não era, Paulo jamais fez isso como apóstolo, nenhum dos apóstolos fizeram isso. Os apóstolos eram os primeiros, os testes de ferro, que iam e enfrentavam a morte, se fosse necessário. Se a gente fosse traduzir a ideia de apóstolo nos nossos tempos, usar a nomenclatura de enviado, que é o que a palavra apóstolo quer dizer, nós poderíamos chamar os missionários hoje de apóstolos, que são aqueles que vão aonde a igreja não consegue ir. A palavra apóstolo, se for traduzir de forma literal, é a pedra que é lançada para longe. Essa é a tradução. Então, apóstolo, meus irmãos, hoje nós podemos considerar os missionários. Profetas, que eram os porta-vozes de Deus do Antigo Testamento, e usados em até certo momento no Novo Testamento, eram pessoas que recebiam diretamente a mensagem de Deus. O seu ministério, a função deles era edificar, exortar, confrontar o pecado, encorajar e consolar.
Os ouvintes, as pessoas que recebiam as profecias no Antigo e no Novo Testamento, elas tinham condições de colocar isso em prova, porque tudo que as pessoas diziam, assim diz o Senhor, acontecia. E hoje? Será que os profetas que por aí rodam, será que realmente são profetas? Mas a igreja presbiteriana acredita que os profetas são aqueles que pregam a verdade, que confrontam. E aí a igreja presbiteriana, em termos de nomenclatura, classifica os pregadores da palavra de Deus como profetas, porque eles trazem a revelação de Deus a toda criatura. Claro que Deus pode usar de repente a vida de algum de vocês para me exortar, sem saber, como ontem eu vi uma história de um pastor que estava em pecado, e Deus usou uma irmãzinha que nem estava frequentando a igreja. Essa irmãzinha chegou um dia no meio da rua e falou assim: confessa, pastor, que você está fazendo isso de errado, que você está em pecado. A irmã não sabia de nada. Deus pode fazer isso? Pode, mas não é comum. O comum é a pregação da palavra de Deus. Os mestres, que haviam, naquele tempo, eram aqueles que ensinavam as escrituras. O preceito, a função deles era edificar no ensino público. Tiago capítulo 3 diz que quem deseja ser um mestre, ele tem que entender que isso é algo sério. Um evangelista, outro dom que a gente vê nas escrituras, era aquele que se dedica a pregar as boas novas e da salvação aos perdidos. E aí eu pergunto, quem são os evangelistas de hoje? Vou perguntar de novo, vocês ouviram o que o Ricardo falou? Quem são os evangelistas de hoje? Deu uma melhoradinha, dá para melhorar. Quem são os evangelistas de hoje, meus irmãos? Nós é que temos a incumbência de pregar o evangelho a toda criatura. Milagres aconteciam. Outra coisa aqui, 1 Coríntios 12, 28, fala de socorros, de governos. Deus dá o dom àqueles que têm sabedoria para governar a igreja, que no momento de sufoco, de angústia, ele socorre, em qualquer momento. Eu falo, pastor, eu tenho uma admiração muito grande pelo meu pastor anterior ao Jonas, o pastor Júnior. Ele não era aquele tipo de pastor que visitava. Eu vou visitar, saía fazendo visita para todo mundo. Ele não era assim. Mas no primeiro sinal de necessidade urgente de qualquer pessoa, aquele homem estava pronto. Eu me lembro quando meu pai tentou tirar a vida. Eu nem era significante na igreja, eu era baixo clero, vamos dizer assim, eu era baixo clero, porque tinha um pessoal mais amigos, e eu era baixo clero, e não, assim, era umas 11 horas da noite, quando eu fiquei sabendo dessa questão. Não demorou 15 minutos, o pastor Júnior estava na casa da minha sogra, que era onde eu estava. Eu tinha acabado de sair da Santa Casa que eu estava trabalhando, e ele estava lá, ele estava de calça, mas ele estava com a blusa de pijama, porque ele foi lá orar comigo, ele foi lá me consolar da angústia que eu estava vivendo. É dom isso, meus irmãos. A pessoa está pronta para socorrer, isso é um dom que nem todos têm, e está tudo bem, Deus realiza, faz o que Ele bem entende. Tem muitos outros dons que nós enxergamos na Bíblia, e nós podemos em algum momento tratar isso numa escola bíblica, de quinta-feira, porque é longo, é uma lista muito grande de dons, e aí a gente pode tratar mais específico cada um. Mas a última verdade que nós enxergamos aqui, é que apesar de muitos não acreditarem nessa realidade, nós experimentamos o mesmo batismo. Infelizmente, meus irmãos, a expressão batismo do Espírito Santo perdeu o significado original do Novo Testamento.
Deus nos falou por meio de palavras dadas pelo Espírito, e não devemos confundir essa verdade. Versículo 12 e 13 diz isso: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados, em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, quer presbiterianos, quer pentecostais, quer batistas, quer metodistas, quer pentecostal e tantas outras coisas. E a todos nós foi dado de beber um só Espírito. E quanta gente, eu acho que até maldosamente fala que nós não temos o Espírito Santo. Já ouviram isso? Os presbiterianos não têm o Espírito Santo, eles não são cheios do Espírito Santo. Coitados, talvez eles que não são, para usar esse tipo de julgamento com a gente. O batismo no Espírito Santo, irmãos, ocorre na conversão, quando o Espírito Santo entra no pecador, que crê, e lhe dá nova vida, fazendo de seu corpo templo de Deus. Todos os cristãos experimentam esse batismo definitivo. Não há uma parte na Escritura que ordena que devemos buscar esse batismo. Busque o batismo no Espírito Santo. Não tem uma parte nas Escrituras que fala a respeito disso. Fala que nós podemos buscar alguns dons, mas o batismo, quem realiza e quem faz com que a gente experimente isso, é o próprio Deus, quem derrama sobre nós. Nós não adquirimos, nós ganhamos o Espírito Santo em nós. A plenitude, meus irmãos, do Espírito não é aquele barulho, não, ele está relacionado à novidade de vida. Uma pessoa que vive a plenitude do Espírito Santo, ela busca viver de forma santa. A Bíblia, nas Escrituras, está cheio o tempo todo. Estar cheio do Espírito Santo quer dizer ser controlado, ser governado pelo Espírito Santo. A Bíblia ordena que em todo tempo a gente busque ser cheio do Espírito Santo. E isso só é possível, meus irmãos, quando nós entregamos tudo a Cristo e lhe pedimos que Ele conceda a nós sermos preenchidos pelo Espírito Santo. Ser batizado pelo Espírito Santo significa que pertencemos ao corpo de Cristo, significa que somos preenchidos pelo Espírito, significa que o nosso corpo pertence a Cristo. Todos os cristãos, eu já estou encerrando, todos os cristãos, todos os cristãos da igreja de Corinto haviam recebido o batismo no Espírito, do Espírito, mas nem todos estavam vivendo no Espírito. As evidências de uma vida de plenitude, de ser cheio do Espírito Santo, em primeiro lugar, poder para testemunhar, Atos capítulo 1, versículo 8, alegria e submissão, Efésios 5, 19, semelhança de Cristo, Gálatas 5, 22 a 26, crescimento na compreensão da palavra, João capítulo 16, versículo 12 até o versículo 15, ou seja, uma vez que recebemos o Espírito Santo quando nos convertemos, somos membros de um único corpo, porque nós andamos no mesmo caminho. Não tem como eu tirar o meu olho e vir para a igreja e o meu olho ficar lá, aonde os meus pés me levarem, todo o meu corpo vai. Essa é a realidade. Se nós somos cheios do Espírito, nós devemos pensar da mesma forma. E se nós somos corpo de Cristo, não existe raça, posição social, riqueza, sexo, que nos diferencie diante do Senhor. O Senhor não olha para a Neuza e para o Joaquim falando, a Neuza